começando mais um vídeo aqui, estou prestes a ir almoçar, mas eu já bati meu ponto aqui pro almoço e já vou aproveitar e gravar um vídeo pra vocês, né? Por que não? Vamos lá! Basicamente eu resolvi gravar esse vídeo respondendo uma pergunta que a Ada fez aqui em um dos vídeos. Por quê? Provavelmente eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre a pergunta dela. Mas assim, como talvez demore a sair esse vídeo por causa do cronograma, eu já vou dar mais ou menos uma respondida aqui em relação a como é feito o cálculo ali do dano sofrido quando um personagem bate no inimigo ou quando o inimigo bate no personagem. Ela sempre quis saber isso, e o outro ponto que interessa é a evolução do personagem, como isso é feito do inimigo também, mas com relação ao poder e a variação de ataque. Então, basicamente, a questão de cálculos de dano, assim, vai depender muito do estilo de jogo que você está fazendo e da forma com que você vai fazer, né? No caso, às vezes, assim, dependendo do jogo, vamos supor que seja um jogo 3D, né? Então aí, às vezes, você faz o colisor do personagem em um determinado ponto. E vamos colocar que é um jogo de tiro. Aí você atira, acerta no ponto no braço. Ele não morreu, mas ele levou um dano considerável. Então assim, se fosse considerar em um jogo que fosse o mais realista possível, o personagem ficaria sem poder mexer o braço, vamos dizer assim. Então não seria um dano crítico, mas seria um dano mediano, podemos colocar nesse ponto. Mas se você acerta a cabeça, é headshot e ele morre, né? Mas a questão do cálculo do dano vai depender de vários fatores no estilo do jogo que você está fazendo e, claro, na forma que você está criando ali o cálculo de dano. Por exemplo, vamos supor que você tem um inimigo que ele bate de perto e a cada dano que ele for causar, ele vai dar ali, vamos supor, 10 de dano, certo? Só que você tem um personagem que ele tem, vamos supor, 20 de vidas, né? E aí o inimigo chega perto dele e dá 10 de dano, ele morreu. Ele morreu não, ele ficou com 10 de vida. Aí dá mais um soco, ele toma mais 10 de dano e morreu. Porém, se você for considerar que às vezes você pode ter um item que aumenta a sua resistência, né? Aí quando ele dá o dano, pode ser que o dano seja reduzido. Ou em alguns casos, quando a gente fala de RPG, pode ser que o erro falhe. Tipo, na hora que ele vai jogar, dá falha e ele não consegue receber dano, podemos dizer assim. Um exemplo disso é quando você jogava o WoW e você fazia um ataque e dava miss, né? Miss. Significa que o seu ataque não deu dano no inimigo ou o ataque do inimigo não deu dano em você. Mas esse cálculo tem várias possibilidades de você fazer, tem como você fazer balanceamento, porque quando você está fazendo o cálculo lá de quanto que o inimigo vai dar de dano, você não pode fazer um dano ser superior o ponto de vida do personagem em si. Por exemplo, você não pode fazer um inimigo ter 20 pontos de dano e o inimigo só chegar até 10 pontos de vida, por exemplo. Então você tem que fazer algo que seja mais maleável, né? No sentido de, se a vida máxima do meu personagem é 20, aí você pega, aí por exemplo, eu gosto de fazer assim, pego 10% do valor de vida, né, da quantidade de vida, e esses 10% é a quantidade de dano que o inimigo vai dar. Porém, se o inimigo tiver de longe, for bater de longe, tiver um arco e flecha, por exemplo, ou uma granada, ou uma magia, dependendo da distância eu também poderia colocar. Se ele estiver mais perto, o dano vai ser maior. Se ele estiver mais longe, o dano vai ser menor, né? Mas mesmo assim vai causar um dano caso encoste no personagem. E aí você vai fazendo os testes para poder realmente saber qual que é o valor que você vai colocar, né? Porque muitas vezes a gente pode fazer um cálculo e aí na hora que a gente está jogando a gente percebe que aquele cálculo que a gente fez não é tão bom assim. E aí, nesse caso, para ajudar a gente, existe aí as fórmulas matemáticas, né? Que é uma coisa que eu não gosto muito, mas existe aí as fórmulas matemáticas que podem ajudar a gente nesse processo de calcular dano de inimigo, de calcular
quantos pontos de XP que o personagem vai ganhar. E aí a gente tem um outro parâmetro também que a gente fala muito, por exemplo, jogos de carta, aonde você tem ali, por exemplo, vamos supor que você tem uma carta que é uma carta rara. Então, a probabilidade dessa carta rara sair na mão do jogador quando ele compra uma carta, a gente tem que fazer esses cálculos também. A gente não pode fazer algo com que facilite a carta rara de chegar na mão dele muito rápido. Ou, vamos dizer assim, a possibilidade dele pegar uma carta rara e logo depois pegar outra carta rara, entendeu? Então a gente tem que fazer alguns cálculos também para que isso aconteça. E na maioria das vezes é matemática. É você ir lá e trabalhar com porcentagem, quantos por cento de dano que você quer causar, e aí ver se essa porcentagem de dano realmente está bacana ou está exagerado, que aí também vai muito do seu feeling. E aí quando você faz o seu protótipo do jogo, ou a beta do jogo, ou a demo do jogo, você libera para as pessoas jogarem, elas também vão te dar feedback. Aí ela fala, nossa, aquele chefão, ele com um hit ele me mata. Então aí você vai saber que talvez esteja exagerado. Se várias pessoas falar que aconteceu isso, com um hit matou. Então assim, muita coisa você vai fazer ali na base da matemática, usando regras ali, cálculos, na maioria das vezes como porcentagem, né? Então você vai pegar e determinar uma porcentagem de dano, e aí o seu código vai fazer essa questão da porcentagem de dano contra a barra de life. E se tiver muito ele morreu, vamos dizer assim. Se você der muitos danos, ele morre. Então você também tem essa questão. E aí, alguns jogos você também poderia criar um sistema de defesa. Um exemplo assim que eu imagino, quando o personagem estiver quase morrendo, ele entra num estado de frenesi e fica violento, mas aí você perde o controle das suas ações. Um exemplo. E aí vem a questão de você dar um benefício para que ele tenha a chance ali de não morrer naquele momento. E aí, tipo assim, vai muito da cabeça de cada desenvolvedor. Não existe uma regra clara, específica, assim, que você tem que colocar X pontos de dano e X pontos de vida e X pontos para ele ganhar de XP, né? Vai sempre depender. E aí, alguns casos, por exemplo, quando você tem a ideia de que vai ganhar XP se você matar um inimigo, às vezes você pode colocar um randômico ali entre um número, por exemplo. Vamos supor que aquele inimigo ele vai dar 10 de XP. Aí você coloca um randômico entre 1 e 10. E aí fica aquela coisa dinâmica. Quando matou o inimigo, pum, deu 5 de XP. Mas pode ser que quando ele matar um outro inimigo igual aquele, dê 10 de XP. E aí você vai nessa base do randômico ali para definir alguns porcentagens. Ou então você vai lá e coloca um número fixo mesmo. Mas tudo isso vai depender de testes. Você tem que fazer, testar, ver se tá bom. Às vezes não vai estar de primeira, às vezes vai estar de primeira, e aí você vai testando e sempre coletando feedback de outras pessoas. Porque eu acho que o importante é o feedback. Então assim, você vai usar a matemática para definir ali alguns valores e validar se aqueles valores estão ok. Se não tiver, você vai melhorar ali a porcentagem ou diminuir, dependendo do que você achar que tá. Ah, tá muito forte, tá muito fraco. Então aí você vai fazendo esse processo. Mas muitas vezes também é um pouquinho de feeling de cada pessoa. Agora, em jogos de luta também tem algumas questões de cálculo, que aí também vai variar, mas é aquela questão. Dependendo da defesa do personagem, dependendo do combo que pegou, aí vamos dizer assim, os cálculos são um pouquinho mais complicados. Eu vou tentar trazer algo mais detalhado, colocando como exemplo, né, para ficar mais fácil de entender. Mas basicamente, respondendo sua pergunta assim, que eu poderia ter feito isso no começo do vídeo, depende muito do seu feeling, do que você tá fazendo ali e do que você quer ter como resultado. Porque às vezes também você quer que o personagem seja mais roubado, né? Se a gente for parar pra olhar, por exemplo, jogos como Dark Souls e tal, que o inimigo às vezes é um pouquinho mais parrudo, podemos dizer assim. Então vai ter uma variação. E aí, gostou? Espero que tenha respondido a sua pergunta, mas eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado, mostrando talvez um exemplo,
pra ficar mais fácil, né, mostrando outros exemplos. Mas é isso aí, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixou aquele like, compartilhou o vídeo com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.